Pessoal, então avançando aqui na nossa aula de hoje, né, no conteúdo de raciocínio lógico matemático, agora a gente vai falar sobre porcentagem. Assim, esse conteúdo, né, o conteúdo de porcentagem, ele está muito presente, né, no nosso dia a dia. Ele está muito presente, inclusive, na empresa. As empresas, geralmente, elas estipulam metas, né? Então, por exemplo, lá na produção, temos que produzir um número X de produtos por dia, né? É aceitável só um número X de defeitos por dia. E quando elas atribuem metas, mesmo que elas coloquem um número, geralmente o controle disso é através da porcentagem. Então, por exemplo, nós temos que produzir 1.000 produtos por dia. Né? Às vezes a empresa ela tem um quadro lá que ela vai contabilizando quantos por cento já foi, né, produzido então daquela quantidade. Por exemplo, assim, pode estar lá, pessoal, já conseguimos 80%, né, do número de produtos a serem produzidos hoje, falta 20%, né, para a gente bater a meta. Então, assim, é muito comum, sabe? É muito comum a comunicação dos resultados de uma empresa ser através de porcentagem. E na nossa vida pessoal, se a gente vai, né, olhando nas lojas, por exemplo, nas vitrines, é muito comum estar lá. Estamos em oferta, 30% de desconto. Então, é muito difícil a loja colocar lá isso em valores, né, em reais. A loja não vai colocar lá, estamos dando R$10 de desconto. Não, ela vai colocar um percentual, que esse percentual vai ser aplicado pelo valor de cada peça. Então, é muito difícil a gente, né, transitar aí, tanto no ambiente pessoal quanto profissional, sem ter o entendimento do que é a porcentagem e principalmente de como é que eu calculo isso, né? Eu vi lá um determinado vestido muito bonito, gostei, né? Ele custa lá X reais, mas a vendedora me falou que se eu pagar à vista ou no Pix, ela me dá X% de desconto. Quanto que isso vai dar, né? Será que vai valer a pena? Vai estar dentro do meu orçamento? Então, nós precisamos conhecer e saber calcular a porcentagem. Por essa questão, né, de ela fazer realmente, dela estar muito presente, né, no nosso dia a dia. Então, podemos chamar de porcentagem ou de percentagem, tá? Os dois estão corretos. Tanto faz, mas comumente a gente fala mais porcentagem, né? Mas se você falar percentagem, não vai estar errado. Então, chamamos de porcentagem uma fração. Olha por que a gente aprendeu a fração primeiro, né? Uma fração cujo denominador, ou seja, a parte de baixo da fração, sempre vai ser 100. E que é representado pelo símbolo aqui, ó, de percentual, tá? Então, vamos lá, tá? Então, quando a gente tem um número, para a gente saber que esse número ele está representando uma porcentagem, ele sempre vai vir junto com esse símbolo aqui, tá? Deixa eu pegar uma caneta. Então, quando eu tenho lá, né, 20 o quê? É 20%, então obrigatoriamente eu vou pôr o símbolo de porcentagem, tá? Então, quando eu quero dizer que aquele número é um número, né, em porcentagem, eu tenho que colocar o símbolo. Mas eu posso representar esse número numa fração, tá? Todas as porcentagens, todos os números, né, de porcentagens podem ser representados por uma fração, mas sempre o seu denominador vai ser 100. Então, 20%, gente, é a mesma coisa, ó, igual a 20 fração, né? Qual que é o denominador? 100. 100 é o todo, representa o todo. E no caso, esse percentual aqui, então, ele é uma parte. Qual que é a parte? É 20 do todo, que é 100.
Então, a porcentagem ela pode ser escrita de 3 formas: em porcentagem, em fração ou em decimal, tá? Vamos ver isso. Então, eu até peguei o próprio 20% que eu acabei de usar ali de exemplo. Então, se eu quero escrever ele em porcentagem, eu vou pôr 20 e não vou esquecer de colocar o símbolo, né? Então, quando eu bato o olho, eu vejo esse símbolo, eu já sei, então essa peça está com 20% de desconto, tá? Eu vou receber de aumento 20%, né, do meu salário. O aluguel vai ter o ajuste de 20%, enfim, o que for, né? Mas é 20%. Como eu falei, esse símbolo aqui de porcento representa que é uma fração por 100. Então, eu repito o 20, que é a minha parte, né? Transformo isso em uma fração, colocando o denominador 100, sempre, tá? Então, sempre que tiver esse símbolo, se eu for escrever em fração, o 100 vai ser o denominador. Mas eu ainda posso transformar isso aqui em decimal. Como? Dividindo, porque lembra que fração é divisão? Eu posso fazer 20 divididos por 100, né? 20 divididos por 100 dá 0,20, tá? Então, por que que a gente está vendo 3 formas diferentes de representar uma porcentagem? Porque através dessas formas diferentes é que eu posso fazer o cálculo, né? Então, por exemplo, quando eu vou usar o número em porcentagem, posso fazer por regra de 3. Quando eu transformo, né, numa fração, eu vou fazer o cálculo através de uma multiplicação de fração, né? Ou eu transformo em decimal e também faço uma multiplicação. Vocês já vão ver isso na prática que fica mais fácil. Então, vamos lá, ó. Quanto é 5% de 800 pessoas? Tá? Se você pegar a calculadora, é muito rápido, muito simples, mas não é o objetivo da aula. Tá? O objetivo da aula é você fazer os cálculos todos na mão. Numa prova, você não vai ter acesso à calculadora. Vocês podem dizer, professora, mas lá na empresa eu vou poder usar a calculadora, no meu dia a dia eu vou poder usar a calculadora. Tudo bem, mas a gente precisa ter esse exercício de calcular na mão, porque é isso que aumenta essa questão do raciocínio, né? Na calculadora você só vai jogar as informações e ela calcula para você. Você não vai relembrar, né, como é que faz uma soma, uma subtração, uma multiplicação, uma divisão, você não vai relembrar de tabuada. Então vamos aqui na sala de aula pelo menos fazer à mão, para que a gente possa desenvolver esse raciocínio, tá? Então vamos lá. Eu vou fazer com vocês dos 3 jeitos que eu posso calcular a porcentagem. Primeiro aqui a gente vai calcular usando a fração. Então a gente vai fazer uma multiplicação de fração, né? Depois a gente vai fazer transformando a fração, a porcentagem, desculpa, numa fração e por consequência no número decimal e multiplicando. E depois por regra de 3. Tá? E aí vocês veem o que fica mais fácil para vocês entenderem. Então, primeiro eu tenho que pensar aqui, ele quer saber 5%. Então, eu tenho que lembrar que 5%, se eu for transformar em fração, é 5 e o meu denominador é 100. Então, é 5 sobre 100. Então, eu vou montar aqui, ó, 5 sobre 100. Vou colocar o vezes, porque eu vou multiplicar, porque eu quero saber quanto que é 5% de 800 pessoas. 800, gente, também é uma fração, porque todo número, né, ele é uma fração onde embaixo tem o 1, tá? Então, todo número que não esteja ainda representado por fração, se eu quiser transformar ele numa fração, é só eu colocar o 1 embaixo, porque 800 divididos por 1 vai dar os próprios 800. Então, foi o que eu fiz aqui, ó. Transformei 800 numa fração. 800 embaixo 1. Como que eu faço multiplicação de fração? A gente já aprendeu. Então, eu vou fazer 5 vezes 800 e embaixo eu vou fazer 100 vezes 1. 5 vezes 800 dá 4.000. Olha aqui um macetinho, tá? Se você não souber fazer assim, né, só olhando, não souber o resultado, você vai montar essa multiplicação. Então, monta lá, ó, 800
vezes 5, opa, e faz a continha, tá? 5 vezes 0, 5 vezes 0, 5 vezes 8. Você vai chegar nos mesmos 4.000. Mas olha o macete. O que você pode fazer aqui? Você repete os dois zeros, então você coloca aqui, e aí você só faz o 5 vezes 8, 40. Você já tem o resultado, 4.000. Mas se não tiver fácil de entender isso só de olhar, então você monta aqui, ó, multiplicação. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40. Dá os mesmos 4.000 que eu coloquei aqui. E 100 vezes 1 é 100, né? Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. O que eu posso fazer? Como eu tenho dois zeros aqui em cima, e também tenho dois, na verdade tenho 3 aqui, eu posso cortar como eu fiz aqui. Um zero de cima pelo de baixo, um de cima pelo de baixo. Vejam que sobrou só o 40, né, por 1. Todo número que a fração de baixo é 1, é ele mesmo. Então, 40. Então, vamos lá. Qual que era a pergunta? Quanto que é 5% de 800 pessoas? Ou seja, né, as 800 pessoas é o meu 100%, é o meu todo. Eu quero saber quanto que é 5% de 800. São 40 o quê? Pessoas, tá? Se você fizesse isso na calculadora, facilmente você ia chegar a esse resultado. Mas como eu falei, a gente precisa conseguir estabelecer esse raciocínio, principalmente para que, caso a gente precise fazer na mão, a gente saiba fazer. O que mais? Eu posso fazer essa mesma conta, tá? Essa mesma conta, só que transformando num número decimal, né? Então, aqui a gente viu que o 20%, né, era a mesma coisa que 0,2. Então, vamos fazer aqui. Como é que eu faço? 5% é a mesma coisa que 5 sobre 100, só que eu vou dividir. Vou pegar 5 divididos por 100. Então, eu vou montar a continha aí, tá, gente? Monta aí, 5 divididos por 100. Faz a continha, vai dar 0,05. Tá? Então, 5 divididos por 100, 0,05. Então, 5% é a mesma coisa que 0,05 em número decimal. E agora basta eu multiplicar pelos 800. Então, 800 vezes 0,05, 40 pessoas. Tá? Vejam que aqui, ó, talvez fique até mais fácil de resolver. Né? Aqui a gente trabalhou com multiplicação de fração. Aqui a gente trabalhou com multiplicação de número decimal. Mas eu tenho que ter esse entendimento de que eu tenho que passar os 5% para o número decimal, para poder multiplicar pelo todo. E se eu quiser fazer por regra de 3? Posso também. A maioria das pessoas, às vezes, recorre à regra de 3. Desde que você monte ela certinho, você vai obter o mesmo resultado. Então, nós temos aqui duas grandezas, que é a grandeza das pessoas, né? Então, aqui, as pessoas. Pessoas, é muito ruim de escrever com essa canetinha. Então, aqui nós temos a grandeza das pessoas. E aqui nós temos a grandeza do percentual. Então, eu tenho que montar certinho a regra de 3. Então, eu tenho 800 pessoas, que equivalem ao quê? Ao meu todo. Então, ao meu 100%. Eu quero descobrir quantas pessoas, por isso que eu pus X, então eu quero descobrir quantas pessoas equivalem a 5%. Tá? Então, aqui é só relembrar de que quando eu vou montar a regra de 3, eu preciso, né, separar aqui as grandezas nas quais eu vou estar trabalhando. Então, 800 pessoas equivale ao todo. O todo é 100%. Eu quero descobrir quantas pessoas, X, equivalem a 5%. E agora eu vou multiplicar cruzado, tá? Então, X vezes 100, vou colocar aqui, ó, 100x, igual 800 vezes 5. Então, é só cuidar para multiplicar cruzado. Vou repetir o 100 aqui, 100x, e aqui eu vou fazer essa conta, 800 vezes 5 dá 4.000.
O que eu vou fazer com o 100 que está aqui, tá? Porque eu quero isolar o x. O 100, ele está aqui multiplicando, ele está junto com o x, né? Então, ele está multiplicando. Eu vou passar aqui dividindo. Então, vou fazer 4.000 divididos por 100, que vai dar o quê? 40 pessoas. Tá? Então, vai voltando a aula, vai parando e coloca esses 3 jeitos de calcular o mesmo exercício para você ver qual você achou mais fácil, para depois você poder executar as atividades. Vamos lá, mais um exemplo. Numa escola de 900 alunos, 42% são rapazes. Então, quantos são rapazes? Eu quero saber em número. Eu sei que 42% são rapazes, mas isso representa quanto, de 900 alunos? Então, o primeiro jeito que eu posso calcular, que eu coloquei aqui, foi pegando 42% e transformando numa fração, que é só eu pegar o 42, o meu denominador sempre vai ser 100, por causa desse símbolo aqui, tá? Então, 42 por 100, vou multiplicar por quanto? Pelos 900 alunos. Para mim transformar esse 900 numa fração, é só eu colocar um 1 aqui embaixo. E aí eu vou fazer 42 vezes 900, 100 vezes 1. 42 vezes 900 dá 37.800. 100 vezes 1 dá 100. Posso riscar aqui também, e aí vai sobrar essa fração aqui, ó, 378 por 1. Toda fração que tem 1 embaixo é o próprio numerador. Então, 42% são rapazes. Quanto que isso representa em número? 378 rapazes. Então, dos 900 alunos, 378 são rapazes, ou 42%. Aqui eu fiz pelo decimal, Então, eu peguei, 42%, eu fiz a divisão, 42 divididos por 100, porque esse símbolo aqui representa 100. Dá 0,42, e aí só multipliquei 900 vezes 0,42, que vai dar os mesmos 378 rapazes. Pessoal, aqui, eu fiz dessa forma, porque a gente está usando aqui a tela. Eu não conseguia fazer a divisão, mas o que vocês vão fazer no caderno é 42 divididos por 100, Então, isso aqui é o mesmo que isso aqui, tá? Tem que ficar bem claro para vocês poderem executar corretamente. E a partir de regra de 3, só colocar as grandezas certinho, Então, separar aqui certinho as grandezas. Aqui a gente sabe que a grandeza de percentual e aqui as de pessoas, ok? Então, nós temos 900 alunos, que é o todo, que representa o 100%. Eu quero descobrir o número de alunos, o número de rapazes, que representa 42%. Então, porcento embaixo de porcento e aqui pessoas embaixo de pessoas. Por que eu coloquei X aqui? Porque é o que eu quero descobrir. Eu não sei, quanto que é 42% de 900. E aí, vou fazer cruzado, Então, aqui, 100 vezes X, 100x. 900 vezes 42, Repito, 100x, 900 vezes 42 dá 37.800. Vou isolar o x, então vou passar o 100 que estava multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, 37.800 divididos por 100, 378, que é rapazes. Olha só, a Ana e a Maria realizaram juntas a prova teórica do Detran. Sabe-se que a Ana, acertou 75% das questões. E a Maria, 4/5. Quem será que acertou mais? Então, eu tenho a Ana, que está em percentual, e eu tenho a Maria, que está em fração. Então, eu preciso pegar essa fração da Maria aqui, transformar ela em percentual para mim descobrir se a Ana ou a Maria, qual das duas, que acertou mais na prova do Detran. Gente, como que eu faço isso? Bem simplesinho. Eu pego esses 4/5, que é
fração da Maria e eu divido, tá? Então, eu vou fazer 4 divididos por 5, tá? Que vai dar 0,8. Como é que eu transformo um número decimal em percentual? Multiplico por 100. 0,8 vezes 100, 80%. Então, a Ana acertou 75, mas a Maria acertou 80% da prova. Tá? Então, esse aqui é o jeito mais tranquilo de você resolver. Tá? Então, eu tenho uma fração, eu divido ela e o resultado eu multiplico por 100. Aí, eu obtenho o número em percentual. Então, 4/5, né, divididos, aqui vai dar 0,8 multiplicado por 100, 80%. Outro exemplo. Ó, em uma indústria, o setor de qualidade constatou que o lote de 4.500 peças, tá? Então, esse aqui é o meu todo, 180 apresentavam algum defeito. Então, de 4.500 peças, 180 apresentavam algum defeito. Para um lote ser aprovado, é necessário que o número de peças com defeito seja menor do que 3%. Nesse caso, o lote foi aprovado ou reprovado? Então, como que eu faço, tá? Eu posso transformar isso aqui numa fração. O 180, ele é a parte do todo. Qual que é o meu todo? 4.500 peças. Se eu fosse transformar em fração, seria isso. Então, 180 está, né? 180 é uma parte do 4.500, que é o meu todo. Se eu divido isso, que é o que eu fiz aqui, eu tenho, né, o número decimal. Então, 180 divididos por 4.500 dá 0,04. Para eu transformar em porcentagem, eu vou multiplicar por 100. 0,4 vezes 100, 4%. Então, 180 de 4.500 peças é a mesma coisa que 4%. Se o número de peças com defeito tem que ser menor do que 3, né, para ele ser aprovado, nesse caso, o lote foi o quê? Reprovado, né, porque ele tem 4%, ele tem mais do que 3% de defeito. Aqui, ó, eu trouxe, né, caso vocês não conseguissem ter esse entendimento de transformar isso aqui numa fração, que o 180 é uma parte do todo, né, dividir para achar o número decimal e multiplicar por 100, vocês poderiam ter feito isso por regra de 3. Então, olha só, as 4.500 peças representam o meu 100%. Então, aqui é a grandeza de porcentagem, né? Eu quero descobrir quantos por cento representa 180 que estão com defeito. Então, vejam que aqui ficou peça sobre peça e aqui vai ficar percentual sobre percentual. Então, a regra de 3, se você não montar certinho, né, ela não vai trazer o resultado que você espera. E aí, você vai multiplicar cruzado. Então, 4.500x está aqui, igual 180 vezes 100. Repito, 4.500x e agora eu vou fazer 180 vezes 100 dá 18.000. Quero isolar esse x, porque eu quero descobrir ele. Então, x igual os 18.000 que estavam aqui, eu passo esse 4.500 que estava multiplicando, eu passo dividindo. 18.000 divididos por 4.500 dá 4. 4 o quê? 4%, tá? Então, esse entendimento aqui é muito mais rápido e prático. Mas caso você não conseguisse ter esse entendimento de transformar numa fração, dividir ela para ter o número decimal e multiplicar por 100 o resultado, você poderia ter feito tranquilamente por regra de 3.